Bom dia, manhã de quarta-feira, dia 4 de março. Estamos começando na hora do café uma passagem, uma viagem pelos principais jornais, sites de notícias do Brasil, do mundo, redes sociais, enfim, uma conversa de todo dia, um dia muito importante e no final, no comentário final, você vai entender por que esse episódio da chantagem do Congresso reitera a importância de nós todos estarmos nas ruas, nas praças, manifestando apoio a um projeto de poder, a um projeto de governo no qual nós votamos, no qual nós acreditamos. 15 de março é nosso compromisso de estarmos nas ruas. Mas antes, quero reiterar a importância que tem para nós, que você se inscreva em nosso canal, que você dê o joinha, que você ative o sininho, que você compartilhe o material em suas redes sociais, enfim, ajude a fortalecer o nosso canal, porque nós, inclusive, sofremos por conta disso, mas nós não investimos investimos financeiramente, sejamos claros, nenhum valor em mecanismos de impulsionamento de acessos ou então de compartilhamento. Contamos sempre com a participação, o envolvimento das pessoas, de quem realmente faz o Canal de Brasília e de quem entende as duas propostas distintas, do Na Hora do Café, todos os dias, com estreia às 8 horas, e depois o comentário diário. Vamos dar uma rápida passada nas notícias para que a gente vá se situando dentro da realidade de um país que não aguenta mais ficar refém do Congresso Nacional. Vamos lá? Vamos às notícias. Enquanto você prepara o seu cafezinho, também vou preparar mais um pouco do meu aqui, ainda que esteja bastante quente, dessa vez foi possível pegar com a mão. O Banco Central vai esperar a próxima reunião do Copom, daqui a 2 semanas, para definir claramente qual a sua avaliação em relação ao impacto do coronavírus sobre a inflação. Na próxima reunião do Copom, é rapidinha, inclusive há uma expectativa muito grande de redução dos juros da taxa básica da Selic. Nada como ser um governo de esquerda, né? Nada como ter uma Assembleia legislativa dominada pela esquerda. Governos de esquerda que se dizem defensores de trabalhadores são tipicamente assim, tipo o governo do Ceará da família Gomes, com um senador licenciado botando trator para cima de grevistas, uma retroescavadeira lá em Sobral, que é o reduto eleitoral da família deles e tudo mais. Pois bem, para fechar essa insanidade, ao mesmo tempo essa revelação de como os partidos de esquerda convivem com o contraditório e com as manifestações, as reivindicações dos trabalhadores, a Assembleia Legislativa do Ceará aprovou ontem a proposta de emenda constitucional que proíbe que governadores deem anistia a policiais e bombeiros militares que participarem de atos organizados com o propósito de paralisar os serviços prestados por esses servidores. Nunca esquecendo, né, que no caso lá do Ceará, o Poder Executivo, que é o autor dessa PEC, ele é comandado pelo PT e com o apoio dos partidos de esquerda. Começou ontem, na primeira turma do STF, o julgamento do deputado federal Paulinho da Força Sindical. Ele é do SD, acho que é Solidariedade é o nome do partido. O parlamentar é acusado pela PGR, Procuradoria-Geral da República, de envolvimento em desvios de recursos do BNDES. A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, anunciou a construção de 4 novas unidades
da Casa da Mulher Brasileira aqui em Brasília, com investimentos na ordem de 3,6 milhões de reais. As casas serão construídas em São Sebastião, Sobradinho 2, Sol Nascente e Recanto das Emas. São tudo, chamam de regiões administrativas, são grandes aglomerações urbanas, mas não chegam a ser cidades por causa da questão da indivisibilidade do Distrito Federal e o seu fracionamento em municípios. Porque se fosse pela vontade das pessoas, nesse pequeno quadrilátero do Distrito Federal já teria mais de 200 municípios, sabe? Seria a cada meia dúzia de conjunto de quadras teria um município. Vamos girar pelo Brasil? Nas manchetes, nas notícias, nas informações, nas curiosidades, nas novidades? Pois bem, Correio do Povo de Porto Alegre, líderes do crime vão para prisões federais. Foi uma mega operação que mobilizou a polícia ontem em várias partes do país, principalmente lá no Rio Grande do Sul. Gazeta do Sul, municípios da região acumulam prejuízos com a estiagem. A região do Vale do Rio Pardo realmente sofre, o Rio Grande do Sul como um todo sofre com a estiagem. Você vê chuvas pelo norte, pelo nordeste, no Rio, em São Paulo, mas a situação lá no Rio Grande do Sul está muito complicada. Jornal NH, o clima em Parobé há 4 dias da eleição para prefeito. Eu tenho uma oposição e uma opinião muito clara sobre a questão da justiça eleitoral. Justiça que tarda é justiça inútil e justiça que não serve. A justiça eleitoral talvez seja a justiça mais inútil da estrutura judiciária do Brasil. Já estamos prestes a um novo período eleitoral para os municípios. E agora que vai ser realizada a nova eleição por conta de problemas nas eleições ocorridas em 2016. Acredite. Notícias do dia de Florianópolis. Norte da ilha volta a discutir a concessão do centro de eventos. Já falei isso, você verá daqui um pouco na notícia lá de Campinas também. Não cabe ao Estado gerir estes espaços. Quando muito, como incentivo, o Estado deve construir. E aí, através de um processo de uma licitação, através da cobrança de taxas de outorga e tudo mais, buscar o ressarcimento dos investimentos, ou mesmo numa pactuação através de impostos, tributos e taxas. Mas não cabe ao Estado gerir esses espaços de eventos. Gazeta do Povo, lá de Curitiba, o que está em jogo na reforma tributária há 30 anos empacada no Congresso. O governo Bolsonaro conseguiu, e foi o governo Bolsonaro, não foi o nhonho. O governo Bolsonaro conseguiu algo estupendo que foi a reforma da Previdência, que também vinha se arrastando. O Lula, o FHC fez uma meia solo, o Lula fez uma enchida de bolso dele e aprovou alguma coisa, a Dilma tentou também, o Temer fez mais alguma coisa, mas quem conseguiu fazer uma reforma mais profunda, a despeito da ação do Congresso Nacional, a despeito das sacanagens lá no Congresso Nacional, quem conseguiu mesmo foi o governo do Bolsonaro. E essa agora é a nova grande questão em discussão, que é a reforma tributária, que está empacada no Congresso. É necessária, é importante, é vital, é fundamental, mas ninguém consegue fazer com que ela ande. Folha de Londrina, aumento de vendas aponta para aquecimento da construção civil. Diário dos Campos, lá de Ponta Grossa, do nosso amigo Wilson Oliveira, que também é diretor da Associação Comercial e Industrial de Ponta Grossa. A chamada diz: Hospital Universitário deve ser ampliado para oferecer mais cirurgias eletivas. Jornal do Comércio do Recife, coronavírus não altera a lei seca.
Está circulando um vídeo mostrando que a pessoa faz um teste no bafômetro, passa álcool gel no volante, nas mãos, inala e detecta sinal de alteração nos níveis de álcool no sangue. O que a Secretaria de Saúde e o que os especialistas apontam é que seria necessário que se fizesse um outro teste, uns 2 a 3 minutos depois daquele que deu positivo, para confirmar o positivo. Por quê? Porque o tempo de inalação do álcool gel e com eventuais impactos nos exames dos níveis de álcool no sangue é de no máximo 2 minutos. O Fluminense de Niterói: lixo impacta a operação das barcas nessa terça-feira. Foi tanto lixo, é tanto lixo na Baía da Guanabara que acaba dificultando que as barcas andem. E isso é interessante porque várias barcas estão estragadas, principalmente em termos de leme. Folha Vitória: laudo da polícia confirma que voz em áudios com pedido de propina é de vereador de Guarapari. Tribuna do Norte: entendo que é preciso para os grandes reservatórios do Rio Grande do Norte saírem da crise hídrica. Correio da Paraíba: oposição protocola novo pedido de impeachment contra João Azevedo. Corrupção em todo lugar, não adianta. O Liberal de Belém: governo federal lança oficialmente o programa Abrace Marajó, inclusive com a ideia da criação de uma zona franca. Vou tomar um cafezinho, que afinal de contas faz bem para a garganta, dar uma aquecidinha nesse começo de manhã, com um pouquinho de frio aqui em Brasília. Frio relativo, deve estar uns 17, 18 graus. A região de Itabuna, na Bahia: ararinhas são repatriadas em Curaçá. É uma história interessante, são 50 ararinhas azuis, que são raras no Brasil, estavam na Alemanha em cativeiro, foram repatriadas, elas desembarcam em Petrolina e depois serão levadas para um centro de reprodução em Curaçá, na Bahia. Tribuna da Bahia: Coronel, aquele senador lá da Bahia, né, aciona a advocacia do Senado sobre medidas contra Facebook e Twitter. Rapaz, esse povo quer porque quer controlar as redes sociais. É o grande propósito deles. O grande propósito desse agrupamento de centro-esquerda e esquerda sempre foi controlar os meios de comunicação. Hoje os meios de comunicação não interessam mais porque é manhaca. Ninguém mais presta atenção neles. Hoje o desafio é, por sinal, controlar as redes sociais. Cruzeiro do Sul: vereadores contestam a exclusão de Sorocaba do projeto do trem intercidades. É um projeto do governo do estado e Sorocaba não foi contemplada. A Tribuna de Santos: região terá mais de 90% do esgoto tratado até 2030. É coisa para meus filhos e meus netos, né? A história do tratamento do esgoto no Brasil: se gasta dinheiro e não se resolve o problema. Correio Popular de Campinas: licitação do CCC. Já tem 10 empresas interessadas. É o Centro de Convivência de Campinas. Mesma coisa. O Estado, na minha opinião, precisa construir e repassar para a iniciativa privada. Diário do Nordeste de Fortaleza: grafite colore caminhos do metrô e do VLT na capital cearense. Campo Grande News: prefeito garante controle total e diz que emergência por dengue é cautela. O mundo todo fala de coronavírus, mas o grande dilema do Brasil não é o coronavírus. Eu li uma das manchetes de um dos jornais, se não me engano, o Estado de Minas: coronavírus assusta, mas a dengue mata.
O estado do Maranhão, máscaras e álcool em gel estão faltando nas farmácias na ilha. Quando eu escutei na ilha, eu pensei, uai, só, onde fica isso? E aí eu fui pesquisar e eu descobri o seguinte, um detalhe. O Paon-Açu é uma ilha brasileira no estado do Maranhão com área de 1.410.000 km² e faz parte do arquipélago do Golfo Maranhense e é nela que se encontra a capital do estado, São Luís. Interessante isso, né? Eu pensava que a única capital brasileira fosse e numa ilha fosse Florianópolis, mas não é, sabe? Tem outras ilhas por aí. Não foi dado pelos índios Tremembés e significa Ilha Grande. Também foi chamada Ilha de São Luís. A denominação indígena foi restabelecida pela Constituição do Estado do Maranhão. Lá no artigo 11 diz: a cidade de São Luís, na ilha de Paon-Açu, é a capital do estado. Interessante, eu não tinha noção de que São Luís ficava numa capital. Ficava numa ilha, né? Não numa capital. Estado de Minas. Sai escala de pagamento de março para servidores estaduais. Engraçado, tá parcelando, só paga em dia segurança pública, o Zema. E é exatamente para a segurança pública que ele deu um aumento bem generoso. Tribuna de Minas, lá de Juiz de Fora. Chuvas deixam cidades da Zona da Mata em alerta. É outra questão que eu vou tentar falar. Por que Zona da Mata? Você que não é de Minas, sabe por que aquela região ali de Juiz de Fora é chamada de Zona da Mata? Porque antigamente ali tinha uma mata muito densa e espessa, uma mata atlântica. Era predominante, então o pessoal do Rio, que é pertinho do Rio, Juiz de Fora, né, dizia, olha, vamos para a região, vamos lá para a Zona da Mata, que é também de montanhas e tudo mais, e ficou o nome, ainda que hoje não existam mais praticamente matas. Diário de contagem, Ministério da Saúde atualiza dados do novo coronavírus no Brasil. Folha da Manhã de Passos, buracos em ruas geram polêmica na Câmara. Esse é o barato dos jornais pelo país. Você vê que há outras realidades, há outras prioridades, há outras demandas, há outras questões muito mais importantes do que essas que são discutidas aqui no eixo no qual o poder pensa que pode decidir pelos brasileiros de todos os recantos. Vamos continuar aqui. Diário de Uberlândia. Processo de cassação de Wilson Pinheiro é realizado. Jornal de Uberaba. Festa do Bicentenário leva quase 30.000 pessoas ao Uberabão. Lá teve inclusive um show do Chitãozinho e Chororó. Das redes sociais, Jornal da Cidade Online. Onyx repudia invasões de terra e explica o esfacelamento do MST. Não tem mais incentivo nem financiamento. Falei sobre isso já e vou repetir. Eram entidades que contavam com recursos do governo para fazer manifestações e atrapalhar a vida do trânsito, tanto nas cidades quanto em rodovias. Justiça em Foco. Deputado Vitor Hugo promove seminário, olha que interessante, para discutir a implementação de ações contra terroristas no Brasil. O deputado Vitor Hugo é do PSL de Goiás, Major Vitor Hugo. Misto Brasília, Festa da Goiaba de Braslândia começa sábado. Vamos por uma passada nas agências, sites e jornais pelo mundo. O País de Montevidéu, diretores de empresas públicas indicados pela Frente Ampla se negam a aumentar as tarifas. É um dos desafios do Lacalipô. Se prepare que o que era um paraíso agora será o inferno na Terra. Infelizmente, questões de redes de internet têm isso e hoje o El Mercúrio de Valparaíso, no Chile, está com a sua edição e com seu site indisponível. Deutsche Welle. União Europeia promete apoio à Grécia para deter imigrantes na fronteira. O Erdogan ameaçando a Europa, chantageando a Europa. Vocês acham que é só o Congresso Nacional que chantageia? Não, tem muita gente que chantageia.
Rádio França Internacional. Para a Premier francês, resistência de deputados de oposição sobre reforma da Previdência é prova de conservadorismo. Aqui, conservadorismo num sentido um pouco malicioso do tradutor, porque ele coloca conservadorismo como defesa dos privilégios. Lá na França está em discussão também a questão da reforma da Previdência e os deputados de esquerda querem manter os privilégios em termos de aposentadorias e benefícios de várias categorias. Sputnik News, coronavírus, número de casos em todo o mundo passa de 91 mil. Lusa, eleições nos Estados Unidos, Bernie Sanders vence na Califórnia. ANSA, vídeo da TV francesa sobre coronavírus causa revolta na Itália. Adivinha o que os franceses fizeram para provocar os italianos? Como se os franceses fossem sinônimo de higiene. Vocês viram, um dia desses eu falei da pesquisa sobre banhos. Pois bem, eles fizeram um vídeo onde um chefe italiano tosse sobre uma pizza que é algo praticamente sagrado para os italianos. Financial Times, Joe Biden foi vice do Obama, né? Detém marcha de Sanders para nomeação democrata. O Sanders ganhou no principal estado em disputa, né? Que era lá na Califórnia, mas levou uma lavada nos demais estados. Os democratas querem Biden por uma razão muito simples, veem nele a única possibilidade de fazer um enfrentamento ao Trump. La Vanguardia de Barcelona, Espanha registra a primeira morte por coronavírus. Encerrando nossa viagem, vamos passar aqui pelo Brasil. Secretaria Nacional de Defesa Civil é enviada para a Baixada Santista. Foi um caos lá. Para finalizar, estive ontem durante toda a tarde no Congresso Nacional, algo que eu faço toda semana e é importante para a gente se manter informado, conversar com as pessoas. Aquele clima de chantagem que teve ontem, que vai continuar hoje, é mais uma demonstração da importância que tem da sociedade brasileira se mobilizar para estar nas ruas no dia 15. O povo brasileiro elegeu um presidente e não pode ficar refém de ações a cada momento, chantagens a cada momento, pressões a cada momento por parte dos congressistas. É preciso fazer um resgate dessa questão do orçamento impositivo. É um velho sonho do Centrão desde os anos 90, desde o governo de FHC. Ele conseguiu contornar, não foi aprovado nada. O Lula cooptou o Centrão todo e esse assunto ficou em banho-maria. E aí foi indo. Aí no primeiro mandato da Dilma também não teve problema, porque ela estava liberando verbas. Quando em 2016 a Dilma sentiu a corda no pescoço e que a cassação do seu mandato era uma realidade cada vez mais exigida pela sociedade, ela tentou fazer um agrado para o Congresso Nacional na tentativa de salvar a pele dela, ainda que isso fosse ferrar ainda mais o Brasil. Mas o que ela quis? Ela quis buscar os deputados para o seu lado e aprovou as chamadas emendas, o orçamento impositivo de emendas individuais dos deputados e dos senadores. Ora, já falei aqui, onde passa um boi, passa uma boiada. O que aconteceu? No ano passado, do primeiro ano do governo do Bolsonaro, o pessoal do Centrão, a oposição, viu que não receberia os ministérios, as empresas públicas, ou seja, não teria o dinheiro, a estrutura do Estado para roubar. E o que os congressistas fizeram, inclusive com o voto de aliados do Bolsonaro, aprovaram o orçamento impositivo para as emendas, para as chamadas emendas de bancada. Volto a dizer, onde passa um boi, passa uma boiada. E meu saudoso pai dizia: filho, você tem que se alegrar, porque o que está ruim
vai piorar. E está piorando. Por quê? Como eles perceberam que não terão mesmo acesso às verbas, o que eles querem agora? Eles querem abocanhar mais uma fatia do orçamento. Agora, criando o orçamento impositivo para as emendas de comissão e do relator. No fundo, isso é um sequestro do orçamento. No fundo, isso é o legislativo roubando uma prerrogativa do executivo, que é a execução do orçamento. Não tem outra palavra, não tem outra justificativa. Isto é o embrião de uma fábrica de corruptos e de corrupção. Era assim lá nos tempos dos anões do orçamento. É importante que as pessoas tenham consciência, tenham clareza que é o embrião de um novo foco de corrupção. Porque o que vai acontecer? O prefeito, o empreiteiro, essa turma do mal, ele vai chegar no relator do orçamento e vai dizer assim, ó, coloca essa obra aqui no orçamento que eu vou lhe dar 10%, vou lhe dar 20%. O prefeito diz, não, coloca essa obra aqui que você vai indicar a construtora. É o mesmo esquema que existia na época dos anões do orçamento, que redundou na cassação, foi o primeiro lampejo de esperança de que se limpasse o parlamento brasileiro da ação nefasta desse tipo de parlamentar. No entanto, como eles agora sabem que definitivamente não terão os ministérios, não terão as empresas públicas, não terão as estatais para saquear através de indicados por eles, o que eles estão fazendo? Eles estão simplesmente sequestrando o orçamento. Eles querem para si, os parlamentares, a definição de uma fatia imensa do pouco recurso que sobra para o governo em termos de investimentos. Porque se o orçamento do governo é da casa de 1 trilhão e caquerada, é importante dizer que entre 8% e 10% apenas é para investimentos. O resto está tudo já comprometido com despesas obrigatórias. Então, nós temos que prestar bem atenção em toda essa pilantragem que está acontecendo no Congresso Nacional e que hoje terá de novo a votação, porque é importantíssimo que nós nos lembremos do seguinte: eles, centrão, esquerdas e isentões, muitos deles, querem o sequestro do orçamento. E volto a dizer, sequestrar o orçamento é dar a opção da corrupção para parlamentares, tanto deputados federais quanto senadores, que são majoritariamente corruptos. Tem pessoas honestas? Tem. São muitas? São, mas são minoria. Portanto, vamos ficar bem atentos no que está acontecendo no Congresso Nacional nesta quarta-feira, mas lembrar que este ato, que esse tipo de ação apenas reforça a importância que tem de nós estarmos nas ruas no dia 15 para mostrar, para lembrar, para enfatizar, para alertar os congressistas e também segmentos do judiciário de que com a vontade popular não se brinca, com o povo, que o povo não aceita ser humilhado e eleger um presidente e esse presidente virar fantoche na mão de um grupo de achacadores. Tá ok? Então, uma boa quarta-feira para você. Até amanhã, quando nos encontramos de novo na Hora do Café.